Vou pegar aqui o meu planner e vamos para organização semanal de estudos. Eu vou fazer aqui com vocês hoje. Então vamos lá. Hoje é dia 1º de março, domingo. Eu vou começar a organizar a minha semana nesse meu planner aqui. Eu tenho esse marcador que eu já deixo para facilitar o dia, né? A semana certinho, esse marcador aqui. E eu vou organizar minha semana e depois mudo aqui a configuração do meu celular, né? Que eu tô gravando com a câmera do celular. E aí eu mostro pra vocês como que ficou a organização e também os materiais, os livros que eu vou usar durante essa semana. Já coloquei também aqui a organização pra semana inteira, né? Primeira semana de março. Fiz aqui até o dia 7, que é sábado, né? Aqui eu coloquei esse post-it porque eu tenho que lembrar de colocar algumas coisas pessoais, de marcar médico, né, rotineiro. Também preciso marcar aqui de buscar meu óculos que tá pronto, um óculos novo que eu precisei fazer porque meu grau mudou, enfim. Aqui nessa parte, nesses blocos de cima, eu coloco esses fazeres pessoais. Então assim, o dia que eu for fazer exercício, eu anoto aqui também. Mas eu fiz primeiro o de estudo para poder mostrar para vocês sem ficar meio que poluindo aqui com outras coisas não relacionadas a esse assunto. Mas sem mais delongas, vamos lá. O que eu vou ter essa primeira semana de março? Como eu comentei para vocês no meu vídeo de que livros que eu vou usar para estudar idiomas e tal, vou deixar linkado aqui no box de descrição também, caso você não tenha assistido. Mas basicamente eu falei que esse primeiro semestre eu vou focar em revisar. Revisar o que eu já aprendi de japonês, revisar o que eu aprendi de mandarim e também eu tenho alguns livros em inglês que eu sempre leio para aprender novos vocabulários. E como eu vou fazer? A primeira semana de março eu vou focar em hiragana. Bom, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado eu vou usar o caderno e folhas para treinar hiragana. O que é, né? São esses cadernos e folhas. Os cadernos são esses aqui, que eu tenho lá da Livraria do Som, né? Aqui vocês conseguem ver, né? Que esses caderninhos são deles mesmo. Aqui eu tenho de katakana, então eu vou reservar para outras semanas. E eu vou deixar os de hiragana aqui já separado, que eu tenho esses 3. E também eu tenho esse caderninho aqui, que é da escola que eu estudava, Aliança Brasil-Japão, que eu consigo usar também para esse fim. Então, nos dias de hiragana caderno, são esses cadernos que eu vou usar. Então, basicamente, aqui eu tenho o hiragana e aqui eu tenho espaço para treinar. E é isso que eu vou fazer. Então, sempre que tiver esses aqui, né, hiragana caderno, eu já sei que eu preciso pegar um caderninho desse e treinar. Bom, fora isso, por exemplo, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, eu separei a quantidade de páginas que falta para eu ler este livro aqui em inglês sobre Singapura. E aí, eu vou acabar de ler ele nessa semana. Então, eu já sei quantas páginas que eu preciso ler por dia. Isso é importante, gente, principalmente para mim, porque eu sou CLT, né? O canal aqui não é meu trabalho formal. Então, eu preciso ter uma boa visibilidade, né, do que eu quero fazer para poder separar durante a semana. Para eu conseguir, né, fazer minhas coisas além ali do trabalho, né, de todo dia que a gente que é CLT precisa cumprir. Bom, tirando, né, hiragana e esse livro de Singapura que eu acabei de mostrar para vocês, intercalado eu tenho hiragana folhas. O que são esses hiragana folhas, né? Eu vou usar aqui essa prancheta, que eu tenho folhas de sulfite, já, né, que eu coloquei aqui. Aqui eu tenho uns resumos que eu tinha feito de japonês, mas eu também tenho o rascunho que sobrou de blocos de anotação. E essas folhas aqui que eu também recebi quando eu fazia aula, né, e infelizmente eu não tive tempo de treinar tudo, então eu vou usar agora essas folhas para esses dias. Então, nos dias das folhas é isso que eu vou fazer, né? Então, vocês puderam ver que eu vou intercalando.
Não vou ter nada de aplicativo, coisa digital. Eu realmente quero tirar aqui uma parte da noite pra só ficar analógico, gente. Eu quero ficar um pouco longe aí de tela, enfim, aplicativo, qualquer coisa assim do celular ou computador durante essa semana, só estudar realmente, focar em revisar o Hiragana, porque eu quero, nessas 2 próximas semanas, estudar Hiragana, estudar Katakana e fechar esse ciclo, né? Então, essa semana vai ser assim. E aqui vocês podem ver que no sábado eu coloquei estudar arte também. E eu vou partir, gente, pra usar esse caderninho aqui, que eu comprei lá em Otim, quando eu fui, uns 2, 3 anos atrás. E eu vou usar pra fazer algumas anotações, um estudo, né, que eu vou começar a fazer agora, meio que básico. E aí eu vou pegar esse livro aqui, ó, vou pegar ele ali pra mostrar pra vocês. Esse aqui, gente, que ele é bem um resumo, né, um resumão da Globo Livros, né, geralmente é a Saraiva que vendia esses livros aqui. Eu tenho um também de ciência, outro de filosofia e o de economia. Para esse fim aqui agora dessa semana, eu vou começar a usar este. E aqui, gente, tem várias épocas e escolas. Então, eu vou começar, obviamente, do começo aqui, que eu já li algumas partes esparçadas aqui, né? O primeiro vídeo no canal, inclusive, é um vídeo narrado sobre livros, né, básicos, ou de pintores, artistas específicos que eu tenho aqui em casa e eu compartilhei lá naquele vídeo. Mas desse livro aqui, eu já fiz algumas pesquisas passadas, mas eu decidi agora em 2026 ler ele realmente capa a rabo, porque aqui eu consigo ter uma noção geral, né, das escolas e uma linha, assim, realmente linear, né, pegar uma linha aí histórica para conseguir entender as escolas ali ano a ano e depois me aprofundar com outros livros, né, específicos aí e ver qual época que eu gosto mais e começar a me aprofundar nessa época, né, ler mais a biografia dos artistas que eu mais gosto, por exemplo, do Leonardo da Vinci, né, eu tenho a biografia dele ali que eu ainda não li na íntegra. Hiroshige também é um artista japonês que eu gosto bastante. Então, assim, eu vou estudar aqui o básico primeiro e depois vou me aprofundando aí em outros livros, mais com mais detalhes, talvez mais acadêmicos, vamos ver. Mas essa parte aqui que eu falei, né, estudar arte, eu vou partir bem do básico aqui desse livro, para ter uma noção geral, e vou fazendo anotações aqui do que eu quiser me aprofundar, e, né, depois, à medida que eu for procurando mais referências também, eu vou anotando aqui, para eu aprofundando, à medida do tempo, os meus estudos. Sabe, né, não viu? Eu tenho uma sequência de vídeos aqui no canal, né, uma coletânea de vídeos, um projeto aí de ler sobre
cyberpunk, né? A ficção científica. Então tem alguns vídeos aqui no canal com essa temática. Então, sobre a desumanização, sobre a alta tecnologia e baixa qualidade de vida, que é um plot do Neuromancer, né? Que é um livro aí muito famoso, que a gente tá esperando a adaptação, que aparentemente vai vir em breve. Mas vamos ver, né? Já tá falando que vem em breve, já tem um tempo. Bom, eu tô aqui com um pacote na mão, porque eu me toquei que nesse projeto, né, de lendo e falando sobre isso aqui no canal, eu não li ainda Metrópolis, que é um marco desse gênero, né, desse assunto. E eu cheguei a assistir o filme Metrópolis nesse final de semana. Foi um dos casos, gente, que eu vi o filme antes de ler o livro. E também é um daqueles casos que você tem que separar o livro da autora. Totalmente, assim. E a gente vai falar mais sobre isso num vídeo que eu vou fazer só pra Metrópolis. Mas como chegou aqui o livro em casa, eu vou mostrar pra vocês. Então eu vou abrir aqui e mostrar pra vocês nesse vlog. Ó, gente, então chegou aqui nessa embalagem. E é este livro, nessa edição. E tô bem ansiosa pra ler, gostei bastante do filme, bastante mesmo. É um surrealismo alemão, né? E é o marco, como eu falei pra vocês, da ficção científica. Eu gosto bastante desse tema. Se vocês ainda não viram esses vídeos, acho que vale muito a pena assistir. Eu vou deixar a playlist aqui no box de descrição. E agora eu vou pra mesa e eu mostro por dentro do livro pra vocês.